outono de 1891, quando as chuvas de outubro ainda castigavam as ruas estreitas do Recife e o cheiro de maresia se misturava ao odor do açúcar queimado nos trapiches do Capibaribe, o escrivão municipal, Augusto Valença, atravessou o pátio interno da administração pública com passos lentos e o colarinho já úmido de suor. Tinha 38 anos e carregava nos ombros a fadiga silenciosa de quem passara as últimas 2 décadas catalogando a memória burocrática de uma cidade que crescia rápido demais para lembrar de si mesma. Recife ainda se recuperava de meses difíceis. Epidemias de febre amarela haviam assolado os bairros mais pobres no verão anterior. Disputas políticas entre facções locais deixavam cargos vagos e documentos extraviados nas trocas de administração. E como sempre acontecia depois das crises, alguém precisava organizar o que restava nos porões. A tarefa que entregaram a Augusto naquela segunda-feira parecia quase ofensiva em sua simplicidade. O chefe da seção, um homem gordo que assinava papéis sem lê-los, explicou que diversas caixas de documentos haviam sido retiradas de um depósito antigo próximo ao bairro de Santo Antônio, onde funcionara por anos um armazém da administração provincial. O prédio estava sendo esvaziado para reformas e tudo o que havia lá dentro fora transferido às pressas para o porão do edifício onde Augusto trabalhava. Eram caixotes empilhados sem ordem, alguns com as tábuas apodrecidas pela umidade, outros ainda fechados com cordões de sisal que ninguém se dera ao trabalho de cortar. A ordem era simples: separar o que tinha valor administrativo, descartar o que fosse lixo e elaborar uma lista resumida do conteúdo para que os superiores decidissem o destino final de cada volume. Augusto começou o trabalho na terça-feira, sozinho, iluminado por uma lamparina de querosene que fazia as sombras dançarem nas paredes de pedra do porão. Os primeiros caixotes continham exatamente o que se esperava: livros de impostos municipais, com capas de couro rachado, registros de óbitos dos anos de 1870, com a tinta já desbotada pelo tempo, correspondências comerciais entre a administração e fornecedores de carne seca, correspondências com a alfândega, recibos de obras públicas que nunca foram concluídas. Durante 3 dias, Augusto trabalhou metodicamente, anotando cada volume em uma folha de papel ao maço, tossindo com o pó que subia das páginas antigas. Na quinta-feira à tarde, encontrou o volume que mudaria tudo. Estava no fundo de um caixote que parecia conter apenas papelada administrativa sem importância. Era um livro de capa preta, formato grande, com as bordas gastas e uma mancha escura no canto inferior direito, que podia ser tanto umidade quanto alguma substância derramada havia muito tempo. Não tinha etiqueta de identificação na lombada, nem carimbo da administração municipal. Na primeira página, em letra cursiva inclinada e precisa, a inscrição: Livro de entradas do Hospício de Santa Augusta, registro de internações. Abaixo, uma data: 1º de fevereiro de 1885. Augusto franziu a testa. Conhecia bem os registros municipais de estabelecimentos de saúde do Recife. Sabia dos hospitais públicos, das santas casas, dos consultórios registrados, mas nunca ouvira falar de um hospício de Santa Augusta. Folheou as primeiras páginas com o cuidado de quem manipula documentos que podem se desfazer a qualquer momento. Eram registros comuns: nome do internado, data de entrada, nome do responsável, observações sobre o estado de saúde. Algumas entradas tinham anotações sobre alta, outras sobre falecimento. Tudo dentro do esperado para um estabelecimento particular da década de 80. O problema estava nas últimas páginas. A partir de certo ponto, a caligrafia mudava ligeiramente, como se outra pessoa tivesse assumido os registros.
As informações também se tornavam mais escassas. Eram 23 nomes, todos de pessoas adultas, registrados entre meados de 1886 e o início de 1887. Cada entrada seguia o mesmo padrão: nome completo, data de internação e, no campo destinado às observações, uma única frase escrita com tinta diferente da usada no restante do registro. A frase era sempre a mesma: retirada por ordem superior. Nenhuma data de alta, nenhum registro de transferência, nenhum atestado de óbito, apenas a mesma anotação repetida 23 vezes, como um carimbo aplicado depois que os registros originais haviam sido encerrados. Augusto sentiu um desconforto que não soube nomear de imediato. Havia algo errado naquelas entradas, algo que ia além da irregularidade burocrática. Durante os anos em que trabalhara com documentos públicos, aprendera que os registros oficiais, mesmo os mal feitos, obedeciam a certas lógicas. Internações tinham início, meio e fim. Pessoas recebiam alta ou morriam. E quando os registros eram incompletos, geralmente era por descuido ou incompetência. Mas ali não havia descuido. Havia um padrão meticuloso de omissão. Copiou os 23 nomes em seu caderno de notas naquela mesma noite, antes de deixar o porão. Não sabia ainda o que faria com aquela informação, mas algo lhe dizia que não deveria entregar o livro ao seu superior sem antes entender o que aquelas páginas significavam. A primeira tentativa de localizar referências ao Hospício de Santa Augusta nos arquivos municipais terminou em perplexidade. Augusto passou a sexta-feira inteira consultando os livros de registro de estabelecimentos comerciais e de saúde do período entre 1884 e 1888. Percorreu os arquivos de licenças sanitárias, os registros de alvarás, as guias de pagamento de impostos sobre estabelecimentos de saúde. Não encontrou nada. Absolutamente nada. Oficialmente, o Hospício de Santa Augusta jamais recebera autorização para funcionar em Recife. Intrigado, Augusto buscou o endereço mencionado nos registros de internação. O livro indicava que o estabelecimento ficava na Estrada dos Afogados, nos arredores da cidade. Uma região que no final da década de 80 ainda era uma via de terra batida, margeada por chácaras e algumas construções isoladas. Nos arquivos de propriedade imobiliária, o imóvel correspondente àquele endereço aparecia registrado como uma hospedaria para trabalhadores recém-chegados ao Recife. O registro datava de 1883 e estava em nome de um comerciante chamado Henrique de Alencastro, descrito como médico nos documentos de compra do terreno. O nome de Alencastro não era desconhecido para Augusto. Lembrava-se de tê-lo visto mencionado em jornais antigos como um médico que atendia comerciantes ricos e funcionários públicos. Uma figura discreta, respeitada, que aparecia ocasionalmente em notas sociais e anúncios de consultório na Rua do Imperador. Morrera em 1889, 2 anos antes, de causas que os jornais descreveram como complicações cardíacas. Deixara poucos documentos pessoais e nenhum herdeiro direto. Sua viúva, segundo constava, mudara-se para a Paraíba logo após o falecimento e não mantivera contato com ninguém em Recife. A discrepância entre o que dizia o livro de entradas e o que constava nos registros oficiais podia ter explicações inocentes. Talvez Alencastro tivesse começado a receber pacientes sem a devida autorização, uma irregularidade comum na época, especialmente em estabelecimentos que atendiam pessoas sem recursos. Talvez o termo hospício fosse usado de forma genérica, sem correspondência com a classificação legal do estabelecimento. Talvez tudo não passasse de um erro de nomenclatura em um livro particular que nunca deveria ter chegado aos arquivos públicos. Mas havia os 23 nomes, e havia a anotação repetida 23 vezes, retirada por ordem superior.
Ordem superior de quem? Para onde haviam sido retiradas aquelas pessoas? E por que nenhuma delas aparecia em nenhum outro registro oficial da cidade? Augusto passou o fim de semana em casa, no pequeno sobrado da Rua da Aurora, onde morava sozinho desde a morte da mãe, 3 anos antes. Sentado à mesa da sala, com o caderno de notas aberto diante de si, releu os nomes várias vezes. Eram pessoas que, pelos sobrenomes, pareciam vir de origens diversas. Alguns nomes indicavam origem portuguesa, outros eram claramente brasileiros. Havia mulheres e homens. As idades registradas no livro variavam de 24 a 67 anos. Nada os conectava de imediato, exceto o fato de terem passado pelo mesmo estabelecimento e dele terem saído, ou sido retirados, sem deixar rastro documental. Na segunda-feira pela manhã, Augusto foi à biblioteca do Gabinete Português de Leitura e passou horas consultando as coleções de jornais do período entre 1885 e 1887. Nos periódicos, o nome de Santa Augusta aparecia discretamente. Pequenos anúncios na seção de classificados descreviam uma casa de repouso para pessoas convalescentes, administrada pelo distinto médico Dr. Henrique de Alencastro. Os anúncios eram escassos e intermitentes, como se o estabelecimento não fizesse questão de ser amplamente divulgado. Em um exemplar do Diário de Pernambuco de setembro de 1885, uma nota de 3 linhas informava que a Casa de Saúde Santa Augusta recebeu novo grupo de hóspedes chegados do interior, todos sob os cuidados do Dr. Alencastro. A palavra hóspedes chamou a atenção de Augusto. Não pacientes, não internos, hóspedes, como se fossem viajantes em uma hospedaria qualquer. Aos poucos, um quadro começou a se formar na mente de Augusto, ainda nebuloso e cheio de lacunas, mas suficientemente perturbador para mantê-lo acordado até tarde da noite. Um estabelecimento que existia nos jornais, mas não nos registros oficiais. Um médico respeitado que tratava de pessoas que entravam e não saíam. 23 nomes sem destino conhecido. E uma anotação repetida que soava menos como um registro médico e mais como uma ordem administrativa. Foi nessa noite que Augusto tomou a decisão de procurar a única pessoa que, segundo suas investigações preliminares, ainda poderia ter alguma ligação com Santa Augusta. O nome de Amália Figueiredo apareceu pela primeira vez em um anúncio de jornal de 1888, um ano após o fechamento do estabelecimento. O anúncio, publicado no Jornal do Recife, informava que a senhora Amália Figueiredo, ex-administradora da Casa de Saúde Santa Augusta, encontra-se à disposição para serviços de enfermagem e acompanhamento de convalescentes em domicílio. O endereço indicado era uma pensão modesta na Rua da Boa Vista, um sobrado estreito de 2 andares, pintado de amarelo desbotado, com janelas de madeira que davam para uma rua movimentada de comerciantes e transeuntes. Augusto demorou 4 dias para criar coragem de bater à porta da pensão. Não sabia exatamente o que esperar da conversa. Não tinha acusações a fazer, apenas perguntas. E, no fundo, uma intuição incômoda de que aquelas perguntas poderiam desencadear consequências que ele ainda não conseguia antecipar. Era uma quarta-feira de outubro, início da tarde, quando finalmente subiu os 3 degraus da entrada e puxou a corda da campainha. O calor era intenso e o céu ameaçava chuva. Uma empregada jovem abriu a porta e o conduziu a uma sala pequena, mobiliada com cadeiras de palhinha e um oratório com a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Minutos depois, Amália Figueiredo desceu as escadas. Tinha 46 anos, mas aparentava mais. Os cabelos escuros estavam presos em um coque apertado, e as mãos, que mantinha sempre unidas sobre o colo, eram mãos de quem trabalhara a vida inteira. Vestia um vestido escuro,
simples, sem enfeites. Os olhos, castanhos e atentos, fitaram Augusto com uma expressão que misturava cortesia e cautela. Augusto apresentou-se como escrivão municipal, explicou que estava reorganizando documentos antigos da administração e que encontrara referências a Santa Augusta. Não mencionou o livro de entradas. Disse apenas que precisava confirmar algumas informações sobre o antigo estabelecimento para fins de catalogação. Amália ouviu em silêncio, sem interrompê-lo, e só falou quando ele terminou. Santa Augusta, disse ela, nunca fora um hospício. Aquilo era um equívoco, talvez derivado do uso descuidado do termo nos anúncios antigos. O lugar funcionava como uma casa de acolhimento para adultos sem família, pessoas que adoeciam na viagem para o Recife ou chegavam à cidade sem recursos. Eram viajantes, artesãos, comerciantes falidos, viúvas sem amparo. O doutor Alencastro os recebia, tratava do que podia ser tratado, e quando estavam em condições, seguiam seu caminho. Alguns ficavam semanas, outros meses. Ninguém era mantido ali contra a vontade. O relato era plausível. Recife, no final do século XIX, era uma cidade que crescia desordenadamente, recebendo levas de imigrantes portugueses e trabalhadores do interior. Muitos adoeciam na travessia. Outros chegavam sem dinheiro ou contatos. Uma casa de acolhimento como a descrita por Amália não seria incomum na paisagem social da época, e um médico como Alencastro poderia perfeitamente dedicar parte de seu tempo a um trabalho assistencial que não precisava constar nos registros oficiais como estabelecimento de saúde. Mas havia algo na forma como Amália falava que incomodou Augusto. Ela não perguntou quais documentos ele havia encontrado. Não demonstrou surpresa ao saber que Santa Augusta ainda era lembrada nos arquivos municipais. Não perguntou por quê, depois de tantos anos, alguém se interessava por um estabelecimento que funcionara por menos de 3 anos e fechara discretamente. Sua narrativa era fluida demais, como se tivesse sido ensaiada. Quando Augusto mencionou alguns nomes do livro, Amália reconheceu 3 ou 4. Sim, lembrou-se de uma senhora portuguesa que chegara muito debilitada. Sim, havia um comerciante do interior que ficara algumas semanas e depois partira. Todos haviam deixado o estabelecimento voluntariamente. Insistiu. Ninguém fora retido. Ninguém desaparecera. A contradição surgiu quando Augusto comentou, como quem não quer nada, que os registros pareciam conter 2 caligrafias diferentes. Amália respondeu sem hesitar, que os registros eram mantidos exclusivamente pelo doutor Alencastro. Ele era meticuloso com a documentação, disse ela. Tudo o que entrava e saía de Santa Augusta passava por suas mãos e sua caneta. Augusto não a contradisse naquele momento. Apenas anotou mentalmente a informação e despediu-se com a promessa de retornar caso precisasse de mais esclarecimentos. Mas, ao chegar em casa, abriu o caderno onde copiara trechos do livro de entradas e releu suas próprias anotações. Não havia dúvida. Em várias páginas, a caligrafia não era a mesma das primeiras entradas. E, em pelo menos uma das páginas que ele examinara com atenção, a letra coincidia perfeitamente com a caligrafia miúda e inclinada que Amália usara para assinar seu nome no livro de registro de hóspedes da pensão. Amália escrevera nos registros de Santa Augusta e acabara de negá-lo categoricamente. Os dias seguintes trouxeram novas inquietações. Na sexta-feira, Augusto chegou ao trabalho e encontrou um recado lacônico sobre sua mesa. O chefe da seção queria vê-lo imediatamente. A conversa foi breve e desconcertante. O chefe informou que a organização dos documentos do depósito antigo estava sendo suspensa. Certas caixas deveriam ser devolvidas a um funcionário que as retiraria pessoalmente na segunda-feira. As demais poderiam permanecer no porão, mas não deveriam mais ser abertas ou catalogadas. Ordens superiores,
disse o chefe, sem especificar de onde vinham as ordens. Augusto perguntou quais caixas deveriam ser devolvidas. O chefe respondeu que um funcionário da administração provincial passaria para identificá-las. Não deu nome, não deu cargo, não deu explicações. Apenas repetiu que Augusto deveria interromper o trabalho imediatamente e aguardar instruções. Quando Augusto mencionou o livro que encontrara, o chefe pareceu não entender do que se tratava. "Que livro?" perguntou. Augusto descreveu o volume de capa preta. O chefe disse que não constava nenhum livro desse tipo na lista de documentos transferidos do depósito. Talvez Augusto estivesse confundindo materiais. Talvez o livro fosse de outra procedência. De qualquer forma, o melhor era deixar as coisas como estavam. Naquela mesma tarde, Augusto desceu ao porão para recolher seu caderno de notas e verificar o caixote onde encontrara o livro de Santa Augusta. O caixote estava no mesmo lugar, mas quando o abriu, percebeu algo que fez seu estômago se contrair. Os livros de impostos que ele consultara na semana anterior estavam diferentes. Faltavam páginas. Em um dos volumes, percebeu claramente as marcas de folhas arrancadas, as bordas irregulares junto à costura. Em outro, a sequência de páginas havia sido alterada, como se alguém tivesse removido folhas soltas e depois fechado o livro às pressas. Não havia como provar que alguém mexera nos documentos. O porão ficava aberto durante o expediente. Qualquer funcionário poderia ter descido as escadas enquanto Augusto estava em outra sessão. Mas a coincidência era perturbadora. Menos de uma semana depois de encontrar o livro de Santa Augusta, seu trabalho era suspenso por ordens superiores, caixas seriam retiradas por um funcionário anônimo e páginas começavam a desaparecer dos volumes que ele consultara. Naquela noite, em vez de ir para casa, Augusto foi à estação central dos Correios e passou 2 horas copiando, em seu caderno particular de capa de lona, cada nome, data e anotação que conseguira registrar do livro de Santa Augusta. Escreveu com letra pequena nas páginas finais do caderno, longe das anotações de trabalho que qualquer pessoa poderia folhear. Quando terminou, guardou o caderno no bolso interno do paletó e voltou para casa sob uma chuva fina que deixava as pedras da Rua da Aurora escorregadias e brilhantes. Foi nessa noite, sentado à mesa da sala com o caderno aberto e uma xícara de café frio ao lado, que Augusto começou a cruzar os nomes da lista com outras fontes de informação. A tarefa era difícil e demorada. Muitos dos sobrenomes eram comuns. Alguns nomes estavam incompletos nos registros, mas aos poucos, um padrão começou a emergir das anotações que Augusto acumulara nos arquivos municipais, nos jornais antigos e nos registros de propriedade. Muitos dos 23 desaparecidos tinham algo em comum. Eram adultos sem parentes próximos no Recife e possuíam pequenos bens, indenizações, economias ou direitos sobre propriedades herdadas. Alguns eram artesãos portugueses que haviam juntado economias durante anos de trabalho. Outros eram comerciantes do interior que vieram a Recife para tratar de negócios ou de saúde. Havia viúvas sem descendentes, com casas próprias e pequenas rendas. Havia antigos funcionários de casas comerciais que, após décadas de serviço, haviam recebido indenizações ou pensões. Eram pessoas que, por motivos diversos, não tinham uma rede familiar sólida que pudesse notar seu desaparecimento ou questionar a administração de seus bens. Augusto passou as 2 semanas seguintes em uma rotina de investigação discreta. Durante o dia, cumpria suas obrigações no cartório, evitava comentar o assunto com os colegas e fingia ter abandonado o interesse pelos documentos do depósito. À noite, frequentava os arquivos do tribunal, a biblioteca pública e os cartórios de notas, sempre com uma desculpa plausível para justificar sua presença. Dizia estar pesquisando a história da própria família. Pedia para consultar livros antigos de registros civis.
Anotava nomes e datas que ninguém, exceto ele, poderia relacionar. A pista decisiva surgiu em uma quinta-feira chuvosa de novembro, no arquivo de um tabelião falecido havia 3 anos. O arquivo estava em desordem, empilhado em um depósito úmido nos fundos de um cartório da Rua do Livramento. Augusto passou horas folheando livros de procurações, com as mãos sujas de poeira e os olhos cansados pela luz fraca da lamparina. E foi ali, em um volume encadernado de 1886, que encontrou o que procurava sem saber que procurava. Eram procurações. 7 delas, assinadas por pessoas cujos nomes Augusto reconheceu imediatamente. 7 dos 23 nomes da lista de Santa Augusta. Todas as procurações haviam sido lavradas poucos dias depois da data de internação registrada no livro. Todas concediam amplos poderes a terceiros: vender imóveis, sacar depósitos, encerrar negócios, transferir propriedades. Os beneficiários diretos variavam, mas havia um padrão recorrente. Em quase todos os casos, os bens acabavam nas mãos de 3 comerciantes, cujos nomes Augusto já havia encontrado anteriormente em outros documentos da cidade. Eram homens ligados a uma sociedade chamada Companhia de Melhoramentos do Capibaribe, uma empresa registrada em 1884, que oficialmente dedicava-se a obras de infraestrutura e saneamento na região do Rio. As procurações pareciam legítimas. As assinaturas eram razoavelmente consistentes com outros documentos que Augusto conseguira localizar. Mas 2 delas apresentavam um problema que nenhum funcionário do cartório parecia ter notado na época. As datas de autenticação das procurações coincidiam com um período em que o tabelião responsável, um homem chamado Anselmo Correia, estava comprovadamente fora da cidade. Augusto encontrara, dias antes, um requerimento de licença médica assinado pelo próprio Anselmo, no qual ele informava à administração que se ausentaria do Recife entre maio e julho de 1886 para tratar de uma enfermidade pulmonar em granito, no interior. As procurações em questão haviam sido autenticadas em junho do mesmo ano. Alguém as validara na ausência do tabelião. Alguém usara o selo e a assinatura de Anselmo Correia sem que ele estivesse presente. O significado dessas descobertas foi se formando lentamente na mente de Augusto, como uma imagem que emerge de peças dispersas de um quebra-cabeça. Um estabelecimento que não existia oficialmente recebia pessoas socialmente isoladas. Poucos dias depois da internação, essas pessoas assinavam procurações que entregavam seus bens a terceiros. Em seguida, desapareciam dos registros. Os bens eram vendidos, os depósitos sacados, as propriedades transferidas. E os beneficiários finais, por caminhos diversos, convergiam para um pequeno grupo de comerciantes ligados a uma mesma companhia. Não era necessário manter as pessoas presas indefinidamente. Bastava declará-las mentalmente incapazes, obter procurações ou nomear administradores provisórios para seus bens, e depois transferi-las para outras instituições, hospedarias ou cidades distantes onde seria quase impossível reconstruir seus passos. Em uma época sem comunicação rápida entre províncias, sem fotografia nos documentos, sem um sistema centralizado de identificação, uma pessoa podia simplesmente deixar de existir no papel sem que ninguém precisasse explicar seu desaparecimento físico. O horror da descoberta não estava em atos de violência explícita. Não havia indícios de assassinatos, de tortura, de nada que pudesse ser descrito como crime de sangue. Havia apenas um sistema baseado em isolamento, burocracia e silêncio, no qual pessoas sem relações poderosas podiam ser apagadas socialmente, reduzidas a assinaturas em procurações e depois removidas para lugares onde ninguém as conhecia ou as procuraria.
Era um crime de papel, cometido com canetas e carimbos, mas que destruía vidas com a mesma eficácia de qualquer arma. Augusto passou as semanas seguintes tentando localizar o paradeiro dos 23 nomes da lista. A tarefa era monumental. Consultou registros de outras províncias, escreveu cartas para cartórios em Natal, Salvador, Fortaleza. Leu centenas de páginas de jornais antigos em busca de qualquer menção àquelas pessoas e, aos poucos, foi preenchendo as lacunas de seu caderno. Alguns dos desaparecidos foram localizados posteriormente em registros de outras províncias. Um comerciante português chamado Joaquim Marinho, de 54 anos, aparecia em um registro de óbito em Maceió, datado de 1890. Constava como indigente. Outra pessoa, uma viúva chamada Margarida Lins, de 61 anos, fora localizada em um asilo de caridade em Salvador, onde vivera seus últimos anos sem nunca receber visitas. 3 outros nomes apareciam em registros de hospedarias modestas em Fortaleza e Natal, sempre com entradas lacônicas e sem referências a familiares ou contatos. Mas pelo menos 9 nomes desapareciam completamente da documentação após a passagem por Santa Augusta. 9 pessoas que entraram no estabelecimento e nunca mais apareceram em registro algum, em província alguma, sob qualquer circunstância. 9 linhas que permaneceram em branco no caderno de Augusto, apesar de todos os seus esforços. Foi nesse ponto da investigação que Augusto decidiu procurar Joaquim Barreto. O nome de Joaquim Barreto aparecera várias vezes nos documentos da Companhia de Melhoramentos do Capibaribe. Tinha 52 anos e trabalhara como guarda-livros da companhia entre 1885 e 1888, período coincidente com o funcionamento de Santa Augusta. Depois de deixar a companhia, caíra em desgraça. Perdera o emprego, afastara-se dos antigos colegas e passara a viver em um quarto alugado nos arredores do bairro de São José, sustentando-se com pequenos trabalhos de escrituração para comerciantes locais. Augusto levou tempo para convencê-lo a falar. Nas primeiras 2 visitas, Joaquim Barreto negou qualquer relação com Santa Augusta. Disse que trabalhara apenas com a contabilidade da companhia, que nunca visitara o estabelecimento, que mal conhecia o doutor Alencastro. Mas havia algo em sua voz, uma hesitação quase imperceptível, que sugeria mais. Na terceira visita, Augusto mostrou-lhe as procurações que encontrara. Mostrou-lhe os nomes, mostrou-lhe as anotações sobre os 9 desaparecidos. E Joaquim Barreto, depois de um longo silêncio, pediu que Augusto voltasse no dia seguinte. Quando Augusto retornou, encontrou Joaquim Barreto sentado à mesa de seu quarto, diante de um maço de papéis amarelados, amarrados com barbante. Eram cartas, explicou Barreto. Correspondências que guardara durante anos, sem saber exatamente por quê. Talvez por medo, talvez por remorso, talvez por acreditar que, um dia, alguém precisaria saber o que acontecera. As cartas foram lidas ao longo de 3 noites, no quarto mal iluminado de Joaquim Barreto, enquanto a chuva de novembro castigava as telhas. Eram correspondências entre o doutor Alencastro e os comerciantes da Companhia de Melhoramentos do Capibaribe. Algumas eram formais, quase burocráticas, discutindo valores de imóveis e prazos de transferência. Outras eram mais pessoais, com anotações sobre o estado de saúde dos internos e recomendações sobre como proceder com cada um. Nenhuma era explícita o suficiente para ser usada como prova judicial. Mas, lidas em conjunto, compunham um quadro inequívoco do que ocorrera em Santa Augusta. O sistema funcionava com uma eficiência perturbadora. Os comerciantes identificavam pessoas vulneráveis, viúvas sem herdeiros, comerciantes falidos sem parentes na cidade, artesãos idosos com economias acumuladas, imigrantes recém-chegados sem contatos locais.
Essas pessoas eram convencidas, sob algum pretexto, a se hospedar em Santa Augusta. O doutor Alencastro as avaliava e produzia laudos atestando incapacidade mental. Em seguida, procurações eram obtidas, bens eram transferidos, contas eram esvaziadas. Quando o patrimônio estava assegurado, as pessoas eram removidas. Algumas iam para outras instituições em províncias distantes. Outras eram simplesmente enviadas em navios ou trens com dinheiro suficiente para algumas semanas e instruções vagas sobre onde procurar ajuda. E algumas, as que representavam risco maior por compreenderem o que acontecia, tinham um destino que as cartas não especificavam, limitando-se a expressões como "o caso foi resolvido" ou "o assunto está encerrado". Entre as cartas, havia uma que chamou particularmente a atenção de Augusto. Estava datada de março de 1887, poucos meses antes do fechamento de Santa Augusta. A carta era de Amália Figueiredo, endereçada ao doutor Alencastro. Nela, Amália alertava o médico de que um dos internos, um comerciante português de nome Teodoro Nunes, começara a compreender o esquema. Teodoro, escrevia Amália, andava fazendo perguntas sobre seus bens e ameaçava escrever para um sobrinho que morava em Lisboa. A carta terminava com uma recomendação inequívoca: convém que seja removido antes que fale com alguém de fora. Teodoro Nunes era um dos 9 nomes que nunca mais apareceram em registro algum. Joaquim Barreto entregou as cartas a Augusto sem pedir nada em troca. Disse apenas que já carregara aquele peso por tempo demais, que não queria morrer com aqueles papéis no seu quarto, e pediu que Augusto fizesse o que achasse certo, mas tomasse cuidado. Os homens da companhia ainda tinham influência na cidade. O próprio chefe de Augusto, aquele que ordenara a suspensão do trabalho com os documentos do depósito, era conhecido por ter relações com um dos comerciantes envolvidos. Augusto passou os dias seguintes em um estado de inquietação que beirava a paranoia. Percebia olhares que talvez fossem imaginários. Notava pessoas paradas perto de sua casa que talvez fossem apenas transeuntes. Dormia mal e comia pouco, mas continuou trabalhando em seu relatório, organizando as informações, cruzando nomes e datas, construindo uma narrativa documental que pudesse ser apresentada às autoridades. Foi nesse estado de espírito que decidiu confrontar Amália Figueiredo pela segunda vez. Desta vez, não foi à pensão da Rua da Boa Vista. Esperou-a na saída da missa de domingo, na Igreja do Carmo, e a abordou quando ela caminhava sozinha pela praça. Amália pareceu envelhecer 10 anos ao vê-lo. Tentou se esquivar, alegando pressa, um compromisso, mas Augusto foi direto ao ponto. Disse que encontrara as procurações, disse que lera as cartas, disse que sabia do envolvimento dela nos registros e na administração de Santa Augusta, e perguntou, com a voz calma que o caracterizava, o que acontecera com Teodoro Nunes. Amália recuou. Sentou-se em um banco da praça, as mãos tremendo ligeiramente. Depois de 1 minuto de silêncio, admitiu que sabia das procurações. Sim, ela acompanhara o doutor Alencastro em várias ocasiões. Sim, ajudara com os registros. Sim, vira pessoas serem retiradas do estabelecimento. Mas alegou que acreditava estar apenas ajudando Alencastro a administrar os bens de pacientes considerados incapazes. Eram pessoas doentes, insistiu. Pessoas que não podiam cuidar de si mesmas. O que acontecia com seus bens era uma consequência natural de sua condição, não um roubo. Ela era apenas uma funcionária, cumpria ordens, confiava no médico. A narrativa de Amália era frágil, mas não implausível. Em uma época em que o conceito de saúde mental ainda era rudimentar e os direitos dos pacientes praticamente inexistentes,
Não seria difícil para uma pessoa convencer a si mesma de que estava agindo corretamente ao ajudar um médico respeitado a cuidar de pessoas incapazes. O auto-engano era uma possibilidade, mas havia a carta. Augusto tirou do bolso a cópia que fizera da carta de março de 1887. Leu em voz alta. Pausadamente, a recomendação para que Teodoro Nunes fosse removido antes que fale com alguém de fora. E perguntou mais uma vez o que acontecera com Teodoro. Amália fitou a carta como se fitasse um fantasma. Sua expressão mudou. A fragilidade desapareceu, substituída por algo mais duro, mais opaco. Ela se levantou do banco, alisou o vestido com as mãos e disse, com uma voz que Augusto não esqueceria pelo resto da vida, que não tinha mais nada a declarar, que aquilo acontecera havia muito tempo, que as pessoas envolvidas estavam mortas, que não havia nada a ganhar remexendo em coisas passadas, e que Augusto faria bem em pensar na própria segurança antes de continuar com aquela investigação. No dia seguinte, quando Augusto passou em frente à pensão da Rua da Boa Vista, o sobrado amarelo estava fechado. Uma vizinha informou que Amália Figueiredo partira naquela manhã, com pouca bagagem, dizendo que ia visitar parentes no interior. Não deixou endereço, não disse quando voltaria. E até onde Augusto conseguiu apurar posteriormente, nunca mais retornou a Recife. O relatório que Augusto preparou ao longo de dezembro de 1891 e janeiro de 1892 era um documento meticuloso, com mais de 30 páginas de caligrafia miúda. Continha cópias das procurações, transcrições das cartas, listas de nomes, datas e locais. Não fazia acusações diretas, pois Augusto sabia que não tinha autoridade para acusar ninguém. Limitava-se a apresentar os fatos, ordenados cronologicamente, com anotações marginais que indicavam discrepâncias, contradições e lacunas. Era um documento que pedia uma investigação formal, não um veredito. Augusto entregou o relatório à administração municipal em 3 de fevereiro de 1892. Protocolaram sua entrega, carimbaram a cópia que ele guardou como recibo e prometeram encaminhá-lo às instâncias competentes. O chefe da seção, aquele mesmo que meses antes ordenara a suspensão do trabalho com os documentos do depósito, recebeu o relatório sem comentários. Augusto saiu da sala com a sensação ambígua de dever cumprido e apreensão. 3 semanas depois, quando voltou ao protocolo para consultar o andamento do documento, descobriu que ele não constava mais nos registros. O número de protocolo simplesmente não existia. A cópia que Augusto guardara como recibo era agora o único registro material de que o relatório fora entregue. O funcionário do protocolo, visivelmente constrangido, sugeriu que talvez houvesse um erro de numeração. Talvez o documento tivesse sido arquivado em outra seção. Talvez. Augusto entendeu o recado. Não insistiu. Guardou sua cópia do recibo e voltou ao trabalho, retomando a rotina de escrivão como se nada tivesse acontecido. Nos meses seguintes, evitou mencionar o caso. Não procurou mais ninguém. Não fez novas perguntas. Continuou trabalhando no cartório até se aposentar. Muitos anos depois, sempre discreto, sempre calado, sobre o que descobrira naquele outono de 1891. Mas nunca se desfez do caderno. O caderno de capa de lona permaneceu entre seus pertences pessoais pelo resto da vida. Quando Augusto morreu, em 1924, aos 71 anos, a casa da Rua da Aurora foi esvaziada por sobrinhos que não tinham memória afetiva do tio. Móveis foram vendidos, roupas foram doadas, os papéis foram empilhados em caixas e levados para um depósito nos fundos da casa de uma prima distante, onde permaneceram esquecidos por quase 4 décadas. Foi apenas em 1963 que o caderno reapareceu. Uma bisneta da prima, remexendo as caixas do depósito durante uma mudança, encontrou o volume de capa de lona e, por curiosidade,
Começou a folheá-lo. Leu os nomes, leu as datas, leu as anotações marginais. Não entendeu imediatamente do que se tratava, mas sentiu o peso daquelas palavras como se sente o frio de uma corrente de ar em uma sala fechada. Levou o caderno a um professor de História do Recife, que por sua vez o mostrou a colegas da universidade. Nos anos seguintes, pesquisadores tentaram localizar os documentos originais mencionados por Augusto. O livro de entradas de Santa Augusta, as procurações, as cartas de Joaquim Barreto, o relatório entregue à administração municipal. Nada foi encontrado. Todos os registros oficiais do período haviam desaparecido, extraviados, destruídos ou simplesmente nunca existiram oficialmente. Sobrava apenas o caderno de Augusto, e em suas últimas páginas, a lista dos 23 nomes. O último registro feito pelo escrivão não apresentava acusações nem conclusões. Era apenas uma lista cuidadosamente organizada, 23 nomes completos, acompanhados das datas de internação em Santa Augusta e, ao lado de cada um, o local onde Augusto conseguira reencontrá-los. Dos 23, 14 linhas tinham anotações, registros de óbito em outras províncias, entradas em asilos distantes, menções em documentos de hospedarias modestas. 9 linhas estavam em branco, 9 nomes sem paradeiro, sem registro, sem qualquer vestígio documental posterior à passagem por Santa Augusta. 9 pessoas que entraram no estabelecimento nos arredores do Recife e simplesmente deixaram de existir. Mas o detalhe mais inquietante não estava na lista. Estava no verso da última página do caderno. Ali, com sua caligrafia miúda e precisa, Augusto copiara uma anotação que encontrara no antigo livro de entradas de Santa Augusta pouco antes de o volume desaparecer do arquivo. Era uma frase curta, escrita à margem de uma das páginas finais, com uma tinta mais clara que o restante do texto. A frase dizia que os registros deveriam ser destruídos quando ninguém mais se lembrasse dos nomes. Augusto copiara a frase em seu caderno antes que alguém pudesse cumpri-la. E, ao copiá-la, garantira que os nomes jamais seriam esquecidos por completo. A mesma burocracia que apagara aquelas pessoas do mundo documental era agora a única coisa que as mantinha vivas em algum lugar. Um caderno de capa de lona encontrado por acaso em um depósito empoeirado, décadas depois de seu autor ter morrido sem ver justiça. As investigações posteriores, conduzidas por pesquisadores independentes ao longo das décadas de 60, nunca chegaram a conclusões definitivas. A Companhia de Melhoramentos do Capibaribe fora dissolvida no início do século XX e seus registros simplesmente não existiam mais. Os comerciantes envolvidos estavam mortos havia muito tempo. Amália Figueiredo desaparecera completamente. Nenhum registro de seu falecimento foi encontrado em cartório algum de Pernambuco. O doutor Henrique de Alencastro permanecia como uma figura enigmática, respeitado nos anais médicos da província, sem que ninguém jamais o associasse formalmente ao esquema. Mas o caso de Santa Augusta nunca foi completamente esquecido. O caderno de Augusto Valença, o escrivão que se recusou a aceitar o apagamento de 23 pessoas, permanece em algum arquivo universitário até hoje. Suas páginas amareladas guardam o único registro material de vidas que foram reduzidas a assinaturas em procurações, a anotações em livros contábeis, a nomes em listas de embarque. O mistério não está mais no que aconteceu, mas em como pôde acontecer sem que ninguém perguntasse, sem que ninguém duvidasse, sem que ninguém se importasse. Talvez essa seja a parte mais terrível de toda a história. Não houve monstros, no sentido tradicional. Houve apenas homens comuns, canetas, papéis e a certeza de que algumas vidas valiam menos que os imóveis que possuíam. E houve o silêncio dos que sabiam, dos que desconfiavam, dos que preferiram não olhar para o outro lado da porta do porão. O Recife de 1891
já não existe mais. As ruas foram alargadas, os sobrados demolidos, os trapiches substituídos por avenidas. O prédio onde Augusto trabalhou foi reformado tantas vezes que já não guarda nenhuma semelhança com sua estrutura original. Não se sabe onde ficava exatamente o estabelecimento que o livro chamava de Hospício de Santa Augusta. Talvez no lugar onde hoje existe uma padaria, uma farmácia, um estacionamento. As pessoas passam por ali todos os dias sem imaginar que, em algum momento do século XIX, alguém atravessou aquela porta com seus pertences em uma mala e nunca mais foi visto. Mas os nomes sobreviveram. 23 nomes, anotados em um caderno de capa de lona por um escrivão que não conseguiu salvá-los, mas conseguiu lembrá-los. 9 deles ainda sem paradeiro. 9 vidas que se apagaram na névoa burocrática de uma cidade que preferiu esquecer. 9 histórias que nunca terão um ponto final. E no verso de uma página amarelada, a frase que o escrivão copiou antes que fosse tarde demais. Os registros devem ser destruídos quando ninguém mais se lembrar dos nomes. Ninguém se esqueceu.